Esses dias eu vi um comentário na internet de que se você não teve a sua vida feita até os 25 anos, você falhou. Por isso eu tô gostando muito de assistir vídeos aqui no canal sobre o que as pessoas dão de conselhos para os mais novos e a gente poder pensar sobre isso. Vamos ver aqui um vídeo do Luigi falando quais seriam os conselhos deles para quem tá fazendo 40 anos. Eu acabei de completar 38 anos, mais 2 ciclos ao redor do Sol e eu chego finalmente nos temidos 40 anos. Quando meu pai faleceu aos 44, 45 anos, eu olhava para ele como um grande adulto, uma pessoa muito mais velha do que eu poderia imaginar que um dia eu seria. E agora, próximo a atingir a idade dele e superá-lo, né, ser mais velho do que um dia meu pai foi, não é uma coisa que me assusta mais. Já me assustou na minha juventude, na minha época dos 20 e poucos anos. Eu tinha muito medo de envelhecer, eu tinha medo dos 30 e tinha pavor dos 40. E hoje, há 2 anos de finalmente chegar nessa idade, eu já não sinto tanto medo assim. E eu gostaria de hoje compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi que me ajudaram muito nessa caminhada dos 30 anos, que é um momento assim muito impactante, importante na vida de muita gente. Primeiro Achei legal ele poder colocar isso antes dele começar. O quanto a gente tem idealizações, né, sobre essas marcas de vidas, esses ciclos de vida, né? Então, a criança sonha com ter 5 anos, e depois 10 anos, e depois 15, e daí 18, e aí depois 25, 30, 40, como se essas passagens de tempo necessariamente mudassem alguma coisa, o que não é verdade. Elas não mudam necessariamente. É por outras questões da sua vida que as mudanças vão surgindo, né? E eu percebo muito isso, né? Como hoje, com as perspectivas de vida, a qualidade de vida dos sujeitos melhorando com o passar do tempo, o quanto a juventude tem medo de um 30, um 40 anos idealizado. Né? Como se quando fizesse 30 anos, fizesse 40 anos, a vida acabasse, né? Você não tem mais tempo para nada. Não. E não, eu acho que hoje, talvez os 30, talvez os 40 sejam os novos 20. Né? A gente poder pensar numa possibilidade de uma vida que se estende, uma adultez que se estende e que já não é mais finita. Né? Você tem a possibilidade de se reinventar, de reiniciar, aprender novas coisas, tentar de novo. Né? Vamos continuar aqui com o vídeo porque vocês sabem que eu acabo sempre me perdendo aqui nas minhas falas. conselho que eu gostaria de dar para vocês é: desapeguem dessa ideia de ser feliz, de buscar a felicidade, de dias perfeitos, de momentos perfeitos a todo custo, o tempo todo. A felicidade é só um nome que a gente dá para aquele sentimento que a gente tem quando o momento que acontece, a gente não quer que ele acabe. Mas ao mesmo tempo, esses momentos... Que bonita essa definição. A felicidade é o conceito que a gente dá para aquele momento que a gente não quer que acabe. Muito bonito, né? Daria para estar num prefácio de um livro isso. eles são hipervalorizados ou hiperdimensionados no sentido de que você acaba não prestando atenção nas pequenas coisas que acontecem no seu dia. Então você acorda com aquela paranoia de viver um dia feliz, um dia incrível, um dia perfeito, um dia feliz, e você fica focado, fica focada naquele grande momento, naquele clímax, como se tudo fosse um grande filme, aquele momento de cinema que todo mundo levanta e grita. E você vai deixando passar pequenas coisas bonitas, divertidas, gostosas, satisfatórias do seu dia. Uma coisa que eu sempre costumo falar para as pessoas é: dê valor ao ordinário, dê valor à rotina, dê valor àquilo que te agrada e você não percebe. Dê valor naquilo que você realmente sente falta quando você não tem. Como, por exemplo, uma boa noite de sono, uma manhã preguiçosa de sábado, o primeiro golo de café do dia, a leitura de um livro, almoçar com a sua mãe, almoçar com seu pai, visitar algum amigo, convidá-lo para ir até a sua casa, sei lá, brincar com seu filho, com a sua filha, se divertir assistindo um vídeo na internet. Às vezes são as... Eu acho que isso é bem legal isso que ele traz, porque mostra uma maturidade, né? Não que as pessoas que não pensam nisso são imaturas, mas eu acho que a juventude, por vezes, traz essa ânsia, né? Essa ânsia de como se o tempo estivesse acabando, né? E a gente tem que viver tudo que tem pra viver naqueles instantes, né? Porque a gente não sabe o dia de manhã, pode ser que amanhã a gente morra, pode ser que a gente não esteja mais aqui, sofra um acidente e não possa fazer mais, né? Mas eu também percebo isso, né? Eu não tenho 40 anos, eu tenho 38, mas eu tenho 26. Tenho um pouquinho... 26 ou 27? Vou fazer 27 agora. E eu percebo isso, né? Como o passar do tempo, pra mim também,
torna essas pequenas coisas, essas coisas ordinárias da vida, né, mais significativas. Porque a gente vê que a vida não é tão excepcional assim como a gente achava, né? Ela não é tão efêmera, né? Ela acontece, né? E ela vai todo dia acontecer, e se eu não fizer hoje, bom, amanhã eu posso fazer, né? Amanhã eu posso tentar fazer aquela experiência, ter aquilo, né? Eu já me senti também assim, quando eu era mais novo, né? Com essa necessidade de ter que viver, ter que fazer tudo ao mesmo tempo, né? E hoje eu entendo que não, talvez agora eu não consiga, né? Eu não possa fazer, ou não possa fazer a quantidade que eu gostaria, né? Mas eu tenho muito tempo ainda, né? A vida tem muito para me dar. Estatisticamente, a gente vai viver até os 80 anos, né? Então eu tenho muito tempo de vida, eu tenho tempo para fazer as coisas, né? Eu sinto que com o passar do tempo eu fico menos afobado, né? Por incrível que pareça. Porque se a gente pensar, quanto mais o tempo passa, menos tempo eu tenho, né? Mas mesmo assim eu me sinto menos afobado. Eu acho que eu consigo dar tempo às coisas, dar tempo ao tempo, né? Vamos continuar aqui. Essas pequenas coisas que realmente farão muita falta na tua vida. Aliás, são essas coisas que farão falta na tua vida. Nos meus momentos mais solitários, meus momentos mais tristes, tudo que eu sentia falta era de estar conversando alguma besteira com meus amigos, ou estar ouvindo a minha mãe contar alguma história, ou sentir o cheiro da comida dela. Então, esses pequenos momentos que, quando eu tinha eles rotineiramente na minha vida, e eu morava aqui no interior antes de ir para São Paulo, eu sinto que eu não os valorizei o suficiente. Quando tiraram isso de mim, e eu tinha lá a grande metrópole na minha frente, eu podia fazer todo santo dia alguma experiência nova, tudo que eu queria era comer o arroz da minha mãe, ouvir uma lorota dos meus amigos e ter um dia calmo, sem tanto barulho. Então, essa ideia da felicidade, ela me transformou numa pessoa muito ansiosa também. Então, eu vivia sempre esperando pelo próximo dia, eu ficava sempre esperando pelo próximo evento, eu ficava sempre cobrando de mim que eu tinha que me divertir, que eu tinha que estar feliz, que eu tinha que aproveitar, que era um grande momento. E eu ficava tão paranoico com aquilo, eu ficava tão ansioso com aquilo, que eu não percebia e o momento acabava. Eu acho que existe isso sim, existe uma pressão social, uma pressão de um discurso de que nos impulsiona sempre a essa necessidade de estar sempre consumindo, né? De estar sempre experienciando. O Lacan, ele vai dizer, infelizmente ele morreu antes de poder explanar melhor, né? Mas quando ele vai trazer uma teoria, para quem não conhece Lacan, ele vai trazer uma teoria sobre alguns discursos, digamos assim, discursos que permeiam a nossa vida, permeiam a nossa constituição enquanto sujeito. E um dos discursos que ele traz, que era o último, que eu acho que era um dos mais importantes, que ele infelizmente não pôde se aprofundar mais, ou eu pelo menos não me aprofundei mais nos escritos dele para ver o que mais ele diz, mas ele falava sobre o discurso capitalista, que ele traz essa necessidade, esse âmbito, esse impulso de que a gente tem que estar sempre gozando. Né? Gozando em que sentido? A gente tem que estar sempre experienciando, a gente tem que estar sempre buscando prazer o tempo inteiro, né? A gente tem que estar sempre nesse estado de torpor quase, né? de bem-estar, de buscar então essa felicidade constante, né? E a gente é impulsionado sempre a isso, e quando a gente quando percebemos, a gente está guiando a nossa vida apenas para isso, né? Em busca de uma felicidade próxima, né? Que nunca chega, e a gente não consegue ver, então, vamos dizer assim, a suficiência das felicidades que nós temos agora. Né? Nos perdemos nessa busca constante e perdemos o que passa nessa busca. Né? Às vezes o mais importante não é a chegada, né? É o caminho, é o caminho. É o caminho que a gente faz até lá. Né? E eu percebo que socialmente hoje nós temos essa dificuldade, né? Eu me coloco nisso, mas eu percebo isso muito nos meus pacientes também, né? Que isso é uma questão assim que surge, né? Esse ímpeto capitalista, né? Do gozo, do discurso capitalista, né? De goze o tempo inteiro, o máximo possível, quanto mais melhor, né? Essa ideia, esse movimento que nós temos, né? E aí quando pessoas como o Luigi diz assim, ou outras pessoas vão dizer, não, eu estou saindo dessa lógica, estou buscando um minimalismo, digamos, na minha vida, estou buscando uma vida mais tranquila, uma vida mais plena, mais segura, digamos assim. As pessoas olham e dizem assim, nossa, olha só, que pessoa excêntrica, né? Que escolhas essa pessoa fez, né? Então abdicou de todas essas experiências, todos esses prazeres, né? Para poder então buscar o simples, né?
Mas eu acho que talvez seja isso também, né? Poder buscar o simples, né? Bom, enfim, lembrando que se você tá gostando do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar um like, tá? Vamos continuar aqui. Então hoje eu dou muito valor e é o que realmente me agrada e me deixa uma pessoa feliz. A Duda, minha noiva, ela fala que eu sou uma pessoa que eu tô sempre na mesma frequência todos os dias. E ela me pergunta como eu consigo. Eu falo, olha, nem sempre foi assim, né? Foi na base de muita luta e de muita reflexão, de muita meditação, eu diria. Eu entender que o que me faz feliz mesmo é o meu cafezinho da manhã, são as minhas orações, é fazer uma comida para minha filha, é dividir uma refeição com ela, é conversar com a minha mãe. Essas pequenas coisas que eu realmente amo e que realmente me fazem feliz. Voltando ao tema felicidade, então pare de querer encontrar o grande momento, o grande clímax. Você deve estar perdendo esse momento exatamente agora. O segundo conselho que eu gostaria de dar para vocês é tentar viver uma vida sem que você seja o centro das suas próprias atenções. É se doar pelo próximo, mesmo. Eu sei que pode parecer uma conversa absurda, uma conversa arcaica, romântica, afinal de contas, a gente vive numa sociedade cada vez mais dominada pelo neoliberalismo, onde cada um por si e Deus por ninguém. Na verdade, o que é Deus? Deus é o que exatamente, né? Deus já virou um consumo. Então é cada um por si, cada um pensando no teu, correndo atrás do teu. Coletividade, até mesmo por quem fala tanto sobre ela, é quase uma abstração. Então, quando você descobre que a sua vida ela pode se engrandecer, ela pode ganhar dimensões das quais você nunca imaginou, quando você se doa para o próximo, e por se doar ao próximo, são pequenas coisas. Você não precisa exatamente ser o grande, sabe, que sai na rua e salva o mundo. Não, você pode simplesmente ser o ombro amigo de alguém. Você pode simplesmente mandar uma mensagem para uma pessoa que você sabe que está em luto, uma pessoa que está passando por um momento difícil e você estende a mão para ela. Eu descobri muito o valor disso quando eu fui pai, né? Então, quando a minha filha nasceu, eu entendi ali pela primeira vez na minha vida que eu seria capaz de dar a minha vida para alguém. Hoje eu daria minha vida não só pela Alice, que é minha filha, mas daria minha vida pelos meus sobrinhos, pela minha noiva, pela minha mãe, por todo mundo. E isso tira de mim essa vaidade, né, da gente se achar tão especial, tão intocável. Porque uma coisa que eu percebo em quem... Porque eu fui essa pessoa, tá, gente? Em quem se valoriza muito, vive por si mesmo e está no centro das atenções da própria vida, é como essa pessoa é uma pessoa reclamona, tudo incomoda ela, tudo machuca ela, tudo é um problema para ela, tudo é demais para ela, porque porque a vida, o mundo tem que ser para ela é a coisa mais importante no mundo. Acho interessante isso que ele traz, essa análise, e ele parte de um pressuposto bem interessante, né? Hoje a gente percebe, eu enquanto psicólogo, então eu percebo muito isso, né? Como os espaços de coletividade socialmente têm se apagado, né? Eu lembro de quando eu era criança, né? E eu via os adultos, né? Me parecia que os adultos tinham muito mais momentos de poder se encontrar, né? Mais momentos em que eles estavam juntos de alguma maneira, né? Juntos em sociedade, né? E com o passar do tempo, e agora eu sendo um adulto, né? Eu percebo que esses espaços, essas possibilidades então de encontro, essas possibilidades de poder ter em comunidade com outras pessoas têm se apagado, né? Eu moro num apartamento e, sendo bem sincero, talvez eu saiba o nome de duas ou três pessoas que moram aqui no mesmo prédio que eu, né? Tenho poucos convívios com os meus vizinhos, por exemplo, né? Participo pouco dos movimentos sociais do meu bairro, por exemplo. Tanto é que eu não sei se existe algum tipo de movimento dentro do meu bairro, né? Coletivo. E isso é muito importante, porque a gente percebe hoje a grande dificuldade dos sujeitos de poder se encontrar com outras pessoas, né? E aí surge aquela grande demanda da solidão, né? Solidão. E em cidades maiores isso tende a ser mais acentuado, né? Mais exacerbado. Quando a gente pensa em cidades grandes, né? Em grandes prédios, grandes metrópoles, né? A gente percebe que mesmo tendo, então, como o Luigi falou, N possibilidades das pessoas estarem juntas em situações, uma grande dificuldade de pertencimento. Esses sujeitos não conseguem mais encontrar
pertencimento social, né? Por quê? Porque essas relações sociais estão muito desgastadas, né? Muito desgastadas. As pessoas tendem a ter cada vez menos amigos, né? Quando conseguem ter amigos, né? As pessoas tendem a ter menos relações sociais, menos encontros sociais, né? E aqui eu tô dizendo, não tô levando em consideração pessoas que têm mais dificuldade. Não é sobre isso. Eu tô dizendo assim de maneira geral, né? Analisando perspectivamente a sociedade, né? Eu percebo que esses espaços, esses ambientes têm se esvaído, né? E quando a gente se atomiza enquanto sujeito, a gente pensa nesse sujeito atômico, então, sendo uma unidade una e não mais junto com o seu social, ele se torna muito mais frágil, na minha opinião, né? São sujeitos muito mais frágeis, né? Todos nós estamos nos tornando, né? Porque a gente não tem mais rede, a gente não compartilha mais, né? É triste, eu acho triste, eu gostaria de... Eu me reconheço assim, eu sei que eu sou uma pessoa que me afasta bastante nesse sentido e eu gostaria de ter mais contato social, né? Eu gostaria que o mundo retornasse, então, a esses movimentos culturais, né? E eu percebo que ainda existem alguns redutos que trazem essas esferas, né, de pertencimento, né? A igreja ainda é a religião, então, no caso, ainda é um reduto muito forte de pertencimento, né? A política ainda é um reduto muito forte de pertencimento, né? O problema é que muitos desses redutos de pertencimento estão migrando não mais para a maneira presencial, estão migrando para o quê? Para as maneiras online. Estão migrando, então, para relações que se tornam estritamente sociais no sentido do online, né? Então já são relações que por vezes não existem pessoalmente, né? Eu tenho grande parte das minhas relações sociais hoje se dão de maneira online, né? E eu não gosto disso, não gostaria que fosse assim, mas o é, né? E eu acredito que não seja só para mim. Então eu acho que é muito interessante essa perspectiva que ele traz, essa ideia, né? De poder tentar olhar para um social, né? Uma possibilidade de poder se integrar na sociedade, né? Isso pensando na saúde mental, então aqui falando da minha área da psicologia, isso é muito importante. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos hoje de saúde mental, digamos assim, problemas de relacionamento vem disso, né? Dessa falta, ou dessa dificuldade, ou dessa impossibilidade, quando querem, de se relacionar. Eu acho que isso é muito importante também. Vamos continuar aqui com o vídeo. Lembrando que se você tem gostado do vídeo, considere deixar um like, se inscrever no canal. E se eventualmente você estiver precisando iniciar um processo terapêutico, gostaria de começar um processo de análise, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Vamos continuar aqui com o vídeo. É óbvio que você precisa se cuidar, é óbvio que você precisa prestar atenção em você. Aliás, muitas vezes a gente deixa de prestar atenção na gente porque a gente está prestando muita atenção nos outros. Mas, ao mesmo tempo, para você cuidar de outras pessoas fará bem a você mesmo, e cuidar de você mesmo te deixará pronto para cuidar de outras pessoas. Eu costumo falar há 5 anos nas minhas lives no YouTube que tristeza compartilhada é uma tristeza diluída. Então, quando você tem pessoas próximas a você, que você já leva a vida dessa forma, você dilui essa tristeza. Você divide ela com outras pessoas, as pessoas vão te colocar para cima, talvez, que isso é muito interessante, é uma coisa que acontece muitas vezes, elas mostrarem para você que talvez esse problema que está te entristecendo não é tão grave assim. E felicidade compartilhada é felicidade em dobro. Então, quando você tem a oportunidade de compartilhar alguma coisa boa, um momento feliz seu, uma conquista com alguém que você ama, que você gosta, esse momento ele dobra a felicidade. Porque se a pessoa te ama, ela ficará feliz por você, da mesma forma que você ficará feliz pelas conquistas de outras pessoas. E isso é extremamente importante. E por fim, faça de tudo em vida para não ter a verdadeira morte, que é ser esquecido. A verdadeira morte é ser esquecido. E como que a gente faz para não ser esquecido? A gente tem que fazer grandes obras, ganhar prêmios Nobel, sermos políticos, sermos grandes escritores. Não. Muita gente que ninguém nem sabe da existência, exceto aqueles que a amaram, até hoje contam histórias sobre ela. Morreu lá numa casinha, lá no interior, lá no Quinsalto do Itararé. E até hoje as histórias sobre ela são contadas, são faladas, ela é sempre rememorada. E isso a mantém viva e a manterá viva enquanto essas histórias forem contadas. E uma pessoa que é amada, ela jamais morrerá.
uma pessoa que é verdadeiramente amada, ela sempre permanecerá viva na memória de outras pessoas, e enquanto você permanecer nessa memória, de novo, você permanece vivo. Então, seja essa pessoa amada, amável, seja simpática, acolhedora, seja solidária, seja caridosa, seja a pessoa que isso todos nós aqui passaremos, seja aquela pessoa que quando você se for, muita gente vai sentir tua falta, muita gente vai chorar a sua falta, muita gente vai lembrar dos bons momentos, não só chorar, mas também relembrar com felicidade os bons momentos que vocês passaram juntos. Então, são pequenas coisas, 3 conselhos que eu tenho para dar para vocês. Quem sou eu para ficar aconselhando outras pessoas? Mas eu acho que aos 38 anos, essas 3 coisas foram essenciais. Achei muito legal essa última parte que ele falou, não quis interromper porque eu tava achando muito bonito, né? Que ele dizia sobre ser importante para alguém, né? Eu acho que o Lacan, ele diz, né, que nós nos constituímos enquanto sujeito pela visão do outro. É quando o outro olha pra gente que a gente se reconhece enquanto sujeito, né? E eu acho isso muito bonito, né? Eu sempre achei muito bonito, né? Porque ele coloca, então, nessa ideia a impossibilidade da gente existir sem que seja na relação, no laço com outra pessoa, né? Isso é muito importante, é muito bonito, né? Eu acho muito poético a maneira como ele fala sobre isso, né? E essas dicas que o Luigi trouxe, né, parecem bobas, né? Parecem coisas tão simples, né? Tão simples, né? Mas são coisas que se a gente poder pensar para a nossa vida, né? Poder refletir nas nossas relações, poder então construir um futuro que não acaba aos 40, que não acaba aos 40. Muito pelo contrário, às vezes está só começando. Às vezes está só começando aos 40, né? A gente tem muito tempo para viver, né? A gente só esquece disso, só esquece do tempo que a gente tem, né? Bom, enfim, eu achei que foi um vídeo muito legal, gostei muito de fazer esse vídeo, né? Se você gostou desse vídeo também, considere deixar um like, se inscrever aqui no canal. Tenho gostado muito de fazer o canal, tenho achado muito legal. Tenho recebido feedbacks muito interessantes, muito gostosos de ler. E no mais, se eventualmente você estiver precisando, gostaria de iniciar um processo de análise, um processo de terapia, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a presença de todos. Um forte abraço para vocês, valeu, falou e até mais.